vocês. Então vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor? Assim diz as Escrituras, leia comigo. Então chegaram a Betsaida. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou-o para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. A confissão de Pedro. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que sou eu? E responderam, João Batista, outros Elias, mas outros, algum dos profetas. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Jesus prediz a sua morte e a ressurreição. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, Pai querido, a Tua palavra, todos os Teus propósitos, então fala conosco por meio dela, ministra nossa mente e nosso coração, para que possamos ser fortalecidos no Senhor e na força. Amém. Então observe 27 a 28, a gente vai começar um pouco depois a gente volta no texto inicial. Eu fiz algumas perguntas essa semana, aliás, eu sempre faço essas perguntas aos meus parentes, a quem eu evangelizo, espiritual, mensagem no Zap, e acho sempre interessante as respostas. E assim, eu tenho percebido que o Evangelho tem crescido muito, o conhecimento de Cristo na nossa cidade, têm sido transformadas pelo Evangelho. Infelizmente, ainda está faltando o poder que transforma a vida do pecador. Mas a maioria das pessoas me disseram que Jesus é o Senhor, que Ele é Deus, que Ele é bom, que Ele é o Espírito mais evoluído que jamais existiu, o Ser Supremo que tem todo o poder. E as respostas realmente estavam corretas. Mas sabe, o mais importante é a vida, como a vida responde ao conceito. Porque as pessoas, elas falam de uma maneira, como elas viram na TV, ou aprenderam na infância, ou elas leram algum livro, elas participaram de alguma igreja. Mas o mais importante não é só declarar essa fé, não é só professar essa fé com os nossos lábios, mas com a nossa vida, com o nosso viver. É isso que faz diferença. É quando a nossa vida, ela está de acordo com aquilo que a gente professa. É isso que realmente funciona no cristianismo. E Jesus, quem é Jesus? Você já parou para refletir quão grande é Jesus? Essa pessoa extraordinária que tem 2 naturezas, uma divina, uma humana, que sabe como você se sente, que sofreu as dores que você sofre, que passou por situações ainda piores que você possa imaginar. Jesus, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Redentor. Ele é tudo para nós. Sem Ele nada somos e nem nada podemos fazer. E Jesus, Ele é Deus juntamente com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Ele é da mesma essência deles. E Ele é coigual a eles. E Ele tem todo o poder.
para realizar qualquer coisa, seja ela grande, pequena, possível e impossível aos seus olhos. Jesus é o Senhor e o Salvador, que tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele é o Senhor. Agora a declaração de Pedro, observe comigo o versículo 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem diz os homens quem eu sou? Observe que essa primeira pergunta de Jesus, tanto quanto existe a junção dos vocábulos eu sou. Responderam uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é alguns dos profetas. As respostas que eles deram mostram realmente que o conceito que aquela sociedade tinha era elevado a respeito de Jesus. As pessoas tinham ouvido falar muito sobre Jesus. Jesus já era famoso. E eles realmente sabiam que Jesus era uma pessoa com uma missão divina, extraordinária, uma pessoa que era espiritual, uma pessoa realmente que fazia muita diferença na sociedade. Contudo, eles estavam um pouco enganados em relação a quem era Jesus de fato. Porque Jesus, ele era muito mais do que aquilo que eles pensavam que ele fosse. E Jesus então faz uma pergunta para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E essa expressão eu sou é um jogo de palavras, porque o eu sou é o nome do Pai no Antigo Testamento, Yahweh, ou Yahvé, portuguesado. Então, é o nome de Deus. Já está implícita aí essa ideia profunda da divindade de Cristo, Jesus, nosso Senhor. E aí, de Pedro, que era o mais impetuoso dos discípulos, diz: ó, tu és o Cristo. Mateus diz que ele diz mais, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, ele declara a sua fé em Jesus. E Jesus, ele confirma essa palavra de Pedro, mas ele também pede segredo aos discípulos. É importante a gente entender sobre o significado dessa palavra Cristo, que para nós hoje se tornou muito comum. Mas Cristo, em grego, é Messias para o hebraico. E essa palavra significa ungido, que também não tem muito sentido para nós nos nossos dias. O que é ungido para a gente? Ninguém é ungido hoje em dia, a não ser quando você passa um creme no corpo, ou passa-se banho de perfume, ou toma aquela lavada. Mas ninguém fala isso. Mas, para o povo de Israel, essa palavra ela tinha um valor muito forte, muito profundo. Porque 3 pessoas eram ungidas em Israel: o profeta, o sumo sacerdote e o rei. Isso indicava que essas pessoas, elas tinham um ministério, um serviço ímpar na sociedade, especial na sociedade em que elas estavam inseridas. Essas pessoas tinham um ministério de grande valor. Mas você sabe que houve muitos profetas, muitos sacerdotes, muitos sumos sacerdotes, muitos reis em Israel. Mas Jesus, ele não era um deles apenas, ele era o ungido, o esperado, aquele de quem os antigos profetas falaram na antiga dispensação. Jesus era aquela pessoa mais importante da história, o mais aguardado. Ele era aquela pessoa que ele teria os 3 títulos de sumo sacerdote, de profeta e de rei, e que transformaria a situação da nação de Israel. Então, ele seria a pessoa mais importante de toda a história da humanidade que estava sendo aguardada, que libertaria Israel, que libertaria o povo de Israel da sua condição de escravo. Então, quando Pedro faz essa declaração de que Jesus era o Cristo, Jesus estava realmente provocando os discípulos nessa reflexão, quando ele faz esse questionamento, Jesus então diz para eles: olha, vocês não devem falar isso para ninguém, guardem em segredo, porque ainda não era o momento, porque ainda não havia tido a culminância de todo o processo de revelação de que Jesus era ungido, embora os discípulos já soubessem, já compreendessem, já entendessem isso, pela vivência que eles tinham. E aí fica para nós um pensamento de que ser um cristão verdadeiro é crer sinceramente que Jesus Cristo é o Cristo, ele é o Salvador, ele é o ungido, ele é o Senhor,
Ele é o sumo sacerdote, ele é rei eternamente. Aliás, todos os cantos que a gente cantou aqui tem a ver com a lição de hoje. Foi uma providência do Espírito Santo, obviamente. E esses discípulos tinham que guardar esse segredo até o tempo certo, porque eles sabiam que chegaria o tempo que eles teriam que divulgar e propagar a todas as pessoas que Jesus Cristo era o Cristo. E isso está até em Atos, capítulo 2, 36. Que a partir da ressurreição de Jesus, a partir do derramamento do Espírito Santo de Deus sobre os discípulos, então eles poderiam dizer que este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E essa palavra Senhor também, ela tem uma conotação muito poderosa, porque só uma pessoa era chamada de Senhor no Império Romano. Kyrios era César. E quando os cristãos declaravam que Jesus é que era o Kyrios, você pode entender e compreender a razão de toda a perseguição que os cristãos viveram nos 3 séculos da era cristã. Porque eles estavam colocando Jesus acima de César. Porque eles diziam, não, César não é o Senhor. Kyrios é Jesus. É Jesus que é o Kyrios, é o Jesus que é o Senhor, que está acima de todos. É Jesus que está no trono. É Jesus que reina soberano sobre todos, e o reino dele é sempre eterno. Não tem fim. Ele é Deus. Porque César se declarava Deus. Então, nós podemos compreender também que estava esclarecido a identidade de Jesus entre os seus discípulos, uma vez que eles compreenderam perfeitamente a identidade de Jesus. Então, Jesus sabia que eles estavam preparados para receber a próxima revelação, que ele sofreria muitas coisas, que ele seria entregue nas mãos dos gentios, que ele seria morto, mas que ele ressuscitaria 3 dias depois. E Jesus fala isso nos versículos 32 a 33. Mas Pedro então o reprova. O mesmo Pedro que entendeu perfeitamente a identidade de Jesus, é o mesmo que vai, nesse instante, se opor ao significado do que era aquilo, do que era aquela revelação. Então, Jesus começa a ensinar que ele ia ser ultrajado, que ele ia padecer muito, que ele ia sofrer muito, e Pedro, então, vai censurá-lo. Por quê? Porque Pedro não compreendia os objetivos dos desígnios de Deus para a messianidade de Jesus. Aquilo tinha um preço. E Pedro não entendia que o sofrimento que Jesus tinha que passar é extremamente necessário para que ele pudesse executar os planos, os desígnios de Deus. Jesus, ele veio para aquilo. É muito difícil a gente entender isso, gente. É muito complicado a gente entender. A gente não consegue entender. Como Jesus, sendo Deus, tendo todo o poder, como ele teve? Porque ele teve que experimentar todo esse sofrimento, toda essa dor. Acontece que Jesus veio para nos resgatar do quê? Dos nossos pecados. O pecado lhe gera uma dívida impagável. Nenhum de nós pode pagar essa dívida. Quando o Pai, quando Deus, fez uma aliança no Antigo Testamento com Adão, a gente fala que é o pacto de Adão, que é o pacto das obras. Adão não conseguiu manter esse pacto. Ele pecou. Ele e Eva transgrediram essa aliança. E essa aliança não pôde continuar. Então, por isso, Deus providenciou que o próprio Deus assegurasse essa aliança, esse pacto. E aí vem o segundo pacto, a segunda aliança, que é o Novo Testamento, que é o pacto da graça. E esse pacto, quem assegura é o próprio Deus. Esse pacto, ele não pode falhar. Esse pacto é infalível, porque Jesus, ele não falha. Ele não falha nunca. E Jesus, então, ele explica essa questão da cruz, e os discípulos não entendem, é como aquele cego, que nós vimos, que houve 2 estágios de cura para aquele homem cego. Primeira vez, o cego não via nada, no versículo 22. Depois ele passa a ver alguma coisa no versículo 24.
E finalmente ele viu tudo, tão claramente. Mas então, quão claramente os discípulos viam a identidade e a missão de Jesus, conforme o 8, 27 a 33? Bem, muitas vezes a nossa mente humana também limita, ou estabelece alguns limites aos desígnios divinos. E foi isso que eles fizeram. Eles disseram, nós cremos que o Senhor é o Messias, mas as coisas não vão ser assim. As coisas têm que ser diferentes. O Senhor não vai se submeter a essa situação. E Jesus não aceitou isso. Quando Jesus fala do significado de sua missão, eles não estavam entendendo. Porque para eles não estava tão claro o significado dessa missão de ungido, de Cristo, que aliás é um título que se incorporou ao nome pessoal de Jesus, conforme a história foi sendo escrita. Então Jesus repreende Satanás que está por trás de Pedro. E isso mostra como muitas vezes um amigo bem intencionado pode ser usado pelo diabo para tirar a gente do caminho. Jesus fez uma escolha muito poderosa, que era uma escolha abnegada, que traria sofrimento, que traria vergonha, mas que ao final traria esperança, traria salvação. Porque todas as vezes que Jesus vai falar da sua morte, da cruz, do seu sofrimento, ele não fecha nisso. Ele também fala dessa ressurreição. Sabe o que isso diz para mim e para você? O sofrimento não dura para sempre. A vergonha não dura para sempre. A dor não dura para sempre na vida daquelas pessoas que confiam no Senhor. E sabe, muitas vezes, quando a gente se esforça para evitar os problemas, e nós evitamos o dever de obedecer a Deus, está aí uma sabedoria carnal, mundana e demoníaca. O que importa é obedecer a Deus e não aos homens. Nós precisamos seguir os propósitos que Deus determinou. Às vezes Deus vai nos colocar em situações que para obedecê-lo nós vamos ter que enfrentar problemas, dificuldades, porque o caminho é estreito. Largue e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. São muitos que atravessam por ela, mas aqueles que querem fazer a vontade do Senhor sabem que eles andam num caminho bem apertado. Então, o que isso pode falar a respeito da missão de Jesus, que era o plano de Deus, que Jesus sofresse a cruz. Então, a cruz era necessária. Fazia parte, estava no script, que Jesus tinha que passar por aquilo. Igual a mim, é você. Está no plano de Deus, que a gente tem que enfrentar problemas e tribulações, porque Jesus diz que isso vai ser uma coisa que vem para todos os homens. E se alguém quer andar com Jesus, se alguém quer segui-lo, tome a sua cruz e siga-o. Não espere que você vai ter uma honra maior do que o mestre. Não. Se ele sendo o mestre, o Senhor, ele sofreu, não espere que você será poupado. Então, nós todos temos que passar. Sabe por que o que nos aguarda é algo muito grande. É algo excelente. É algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então tem um preço que foi pago na cruz para mim e para a sua redenção. A glória que nos está sendo resguardada, guardada, é algo tão grandioso que não há palavras que possam realmente expressar. Só quando nós chegarmos lá é que nós realmente deslumbraremos em toda a sua totalidade, toda a sua completude. Outro texto observado pela nossa lição está em Marcos capítulo 10, versículo 45, que diz assim: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Jesus tinha consciência da sua missão. É provável que muitas pessoas tivessem reconhecido que Jesus era o Messias, mas talvez pudessem também ter suas mentes dominadas pelos seus mestres, que acreditavam que o Messias seria um príncipe temporal, que apareceria com muita pompa e muito poder externos, mas isso não estava nem um pouco de acordo com os padrões que Jesus Cristo trazia. Completamente diferente. Jesus surpreendeu a todos. Deus surpreendeu a todos. Uma história de sacrifício, de abnegação. Pense em Jesus, que sempre existiu,
o Rei da Glória, o Deus encarnou-se, se fez homem, humilhou-se. Ele desceu de toda a sua glória, voluntariamente, para viver uma vida de sofrimento, que Jesus sempre sofreu. O sofrimento dele culminou na cruz, mas a vida dele sempre foi uma vida de sofrimento, de privações. Não foi fácil a vida de Jesus. Não estou querendo dizer com isso que a vida das pessoas, né, que você não possa ter nenhum conforto, não é nada disso. Eu estou dizendo que mesmo com todo o conforto que você tenha, não espere que vai ser tudo flores na sua vida. Às vezes a gente tem que enfrentar a carranca do inimigo. Às vezes o diabo se manifesta para mim e para você. E nós, se estamos com Jesus, somos mais que vencedores. Então o Filho do Homem se submete às maiores dificuldades primeiro, o Messias, ele enfrenta todos os perigos, ele entra na terra, sabe, de uma forma tão humilde. Quem nasce numa manjedoura, gente? Quem é colocado numa estrebaria, nasce ali. Eu nunca ouvi ninguém uma história, só Jesus. Quem é perseguido desde o ventre? Um homem louco manda matar as crianças de uma vila inteira, por causa de um bebê que alguém falou para ele que era um rei. É filho de uma família pobre. Loucura, ele nunca desistiu da missão dele. Nunca. Ele assume então a forma de servo. Ele não vem para ser servido, ele vem para servir e entregar a sua vida em favor das pessoas, para conceder sua graça, para conceder salvação. Quem pode comparar Jesus em sua grandeza? Sabe, em seu amor, em seu serviço. Jesus, ele é um exemplo para nós de uma obediência, sabe, resoluta até a morte. Ele dá a sua vida, ele se entrega. Ele diz: ninguém tira a minha vida não, eu voluntariamente a dou. Ele fala para os discípulos: não fiquem pensando que eles vão me matar. Não, eu que estou me entregando. E quando os soldados vêm prender Jesus, ele fala assim: eu estive todos os dias junto com vocês. Quer dizer, vocês não me prenderam porque não era a hora, não era o momento. Mas quando foi a hora, ele se apresentou: sou eu. E até os discípulos têm um momento, até os soldados têm um momento que caem diante de Jesus. E Jesus: eu já disse que eu sou eu, deixem esses em paz, nem me levem. Então, na cruz, Jesus vai mostrando a sua obediência. E às vezes eu fico até pensando, isso vai abrindo um parênteses, será que nós não deveríamos nos esforçar para servir de um modo que pudesse trazer mais benefício e salvação às pessoas? Né? Que modo poderia ser esse? Na cruz, Jesus também sentiu-se abandonado na hora da sua morte, no momento da sua agonia, da sua angústia profunda. Ele ainda declara: Deus meu, por que me desamparaste? Quer dizer, ele se sente completamente abandonado pelo Pai que sempre esteve com ele. Por quê? Porque as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o Pai. E naquele momento, todas as iniquidades do mundo foram derramadas sobre Jesus, como uma torrente poderosa. Você não consegue imaginar isso, nem eu, mas a gente não dá conta do pecado da gente. Imagine o mundo inteiro, passado, presente, futuro. Isso trouxe muita dor, muita angústia, e a ponto que ele se faz pecado por nós, que o Pai então precisa abandoná-lo por conta da situação desgraçada, sabe, espiritualmente, que está o Mestre. Mas por que ele fez isso? Porque ele foi o nosso substituto, morrendo em nosso lugar, sofrendo a punição pelos nossos pecados. Quando você estuda um pouquinho o Antigo Testamento, quando você vê sobre o sacrifício, quando o sumo sacerdote punha a mão sobre o cordeiro, a ideia ali é que havia uma transferência de pecados, porque o sacerdote, ele é o mediador entre o povo e Deus. E há uma transferência de pecados, quer dizer, o pecado, o cordeiro vai morrer no lugar do povo e no lugar do sacerdote. Então o sangue era derramado, porque sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. E aquele animal inocente morria para trazer expiação da culpa do pecado do povo.
É essa a ideia que Jesus vai trazer na nova aliança. Ele é esse cordeiro sem defeito. O pecado não era dele. Ele é inocente, nunca pecou. E Deus, puro, santíssimo. Mas ele derrama seu sangue, a sua vida no madeiro, em nosso favor. Ele sofre o castigo que os nossos pecados merecem, para que nós pudéssemos ser resgatados do inferno, da morte eterna, da condenação eterna. Então, Jesus morre na cruz, e houve escuridão, então, sobre toda a terra, e isso mostra a ira de Deus caindo sobre ele. A morte de Jesus não foi o desperdício de vida, não. Foi o propósito de Deus sendo executado, foi o resgate, foi a salvação. Quando Jesus morreu, a cortina do templo se rasgou de alto a baixo, houve um terremoto. Sabe o que significa esse rompimento? Significa que o véu se rasgou, significa que agora abria-se um novo e um vivo caminho pelo sangue de Jesus derramado. A adoração agora é diferente. Agora, as pessoas, pela fé, têm acesso ao Santo dos Santos, que era o lugar sagrado, mais sagrado, o lugar santíssimo, de intimidade com Deus, que só o sumo sacerdote poderia ter. E agora eu e você podemos, por causa de Jesus. Não por alguma coisa que nós fizemos, nem porque você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, mas porque o sangue de Jesus foi derramado em seu favor. Como você sentiria se alguém deliberadamente levasse a punição por algo sério que você fez? Você sentiria aliviado, porque você não seria punido? Culpado porque alguém levou a culpa por algo que não fez. Com pena pela pessoa que sofreu. Com raiva porque alguém levaria a culpa por algo que não fez de errado. Agradecido porque alguém sofreu a culpa em seu lugar. Quando eu era criança, uma vez a minha irmã, ela apanhou no meu lugar. Eu tinha feito a arte e ela sofreu no meu lugar. E quando ela apanhou, que eu vi que ela estava tomando couro no meu lugar, e eu fiquei horrorizada. E eu então me manifestei. Não foi ela, fui eu. Quer dizer, não, a culpa não é dela. Mas aquilo me trouxe também muito medo, porque eu acabei apanhando também, é claro, né, óbvio. Mas minha mãe era muito brava, mamãe batia. Sei que vocês não batem os filhos de vocês, não, vocês são tudo gente boa, os meninos de vocês são tudo muito santo, mas lá em casa o menino era muito elevado, muito peralta, então a gente apanhava. Mas olha, Jesus apanhou por mim, por você. Muito, muito, muito. A surra que Jesus levou, ninguém jamais levou. Porque acima de tudo não era físico, era espiritual. Jesus disse que veio dar sua vida em resgate por muitos. Qual é a sua reação diante disso, sabe? Isso que Jesus levou, essa punição, isso é tão sério, seu pecado. O pecado é algo que nos leva à condenação, ao inferno, a um lugar irremediável. Então Jesus, ele entra na história para nos resgatar de uma situação irremediável. E a ideia é o resgate, essa palavra é usada para descrever o resgate de um escravo. Pra você ter uma ideia como isso é tão profundo, que lá no mundo antigo, eles entendiam isso muito bem, porque isso estava muito próximo deles, mas a gente está muito distante. E a gente precisa pesquisar um pouco para compreender melhor o significado dessas palavras. O resgate aqui é de um escravo. Imagina um escravo na antiguidade, e dizem os historiadores que haviam tantos escravos na antiguidade, que era quase muito difícil encontrar alguém que fosse totalmente livre. De tantos escravos que existiam. Agora você imagina, uma pessoa para sair da situação de escravidão, ela só podia sair se alguém pagasse essa dívida que era a sua escravidão por um preço muito alto. Geralmente o dono do escravo, quando aparecia alguém, isso era absolutamente impossível, mas acontecia muito raramente. Mas se acontecesse, alguém quisesse livrar uma pessoa da condição de escravo, ele tinha que pagar uma fortuna, a fortuna que o dono do escravo estabelecesse.
para que aquela pessoa fosse salva. Porque quando uma pessoa que era dona de escravo apareceu, não, pera, agora eu vou fazer minha vida, porque eu vou cobrar um valor muito alto para que essa pessoa não, para que a pessoa pague eu fique rico, ou senão que essa pessoa nunca deixe de ser escravo. Das duas, uma. Então, Jesus entra na história para libertar os cativos do diabo, da escravidão, do pecado. Essa é a ideia. A ideia de que uma dívida altíssima foi paga com alto preço, a fim de que os escravos pudessem ser livres. Isso não foi um escravo, milhões e milhões de pessoas que espiritualmente estavam escravizadas pelo pecado, que leva à condenação do inferno. Sabe qual é a reação que as pessoas da época tiveram à morte de Jesus? Será que ela é parecida com a sua? Veja bem, os líderes religiosos, eles estavam convictos de que ele já conhecia o caminho para a salvação. Isso nos faz refletir que, por mais religiosos que nós sejamos, ninguém é suficientemente bom para comparecer diante de Deus, porque as nossas bondades são como trapos de imundícia e ninguém pode se livrar do pecado sozinho. Somente Jesus pode nos livrar. Só o sangue de Jesus pode nos purificar dos pecados. Pilatos, ele cedeu à multidão. Sabe, é muito fácil você ceder à vontade dos amigos, ceder à vontade da multidão, ao invés de seguir o caminho de Jesus. Pilatos lavou as mãos e seguiu a multidão. E com certeza ele também pagou um preço altíssimo a esse respeito. Os soldados não entenderam o que estava acontecendo, eles perderam o momento mais importante, a pessoa mais importante, porque eles estavam muito ocupados em executar as suas tarefas. Isso nos faz refletir que será que nós não estamos tão absorvidos com a nossa rotina diária, com as nossas atividades, com os nossos compromissos, que nós não temos tempo para refletir sobre a razão pela qual Jesus Cristo veio e por que ele morreu? O centurião romano reconheceu a identidade de Jesus. Este verdadeiramente é o Filho de Deus. Era o Filho de Deus. Nós não sabemos mais nada a esse respeito. Não sabemos o que aconteceu depois disso. Mas a gente também sabe que só uma declaração de fé não diz muita coisa. É necessário que a pessoa que reconheça a identidade de Jesus, reconheça quem Jesus é, que ela também viva uma vida seguindo a Jesus Cristo. Que nós precisamos, então, para poder seguir Jesus, é colocar toda a nossa confiança nele e obedecê-lo. O último texto que nós vamos observar, na verdade são 3 versículos apenas, está em Marcos 8, 30 até 10, 52. São 3 anúncios da paixão de Cristo. Jesus, então, todo esse capítulo 8 até o capítulo 10, 52, ele vai falar sobre a sua morte. Ele vai preparar os discípulos para o que ia acontecer. Ele vai predizendo tudo o que ia acontecer, como as coisas iam acontecer, e aí colocando mais e mais detalhes aos acontecimentos que viriam. Então, no versículo 31, ele diz: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Então Jesus revela sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição. Como eu falei, todas as vezes que Jesus vai falar de sua morte, ele também vai falar da sua ressurreição. Jesus não é pessimista. O Filho do Homem é como Jesus se descrevia. O Filho do Homem, isso fala da humanidade. Jesus está falando de sua humanidade para os discípulos e descrevendo a si mesmo como um homem. Ele deveria sofrer muitas coisas, mas haveria uma glória futura esperando por ele. Ele morreria, mas 3 dias depois, logo depois ele ressuscitaria. Ele seria rejeitado pelos seus líderes religiosos, que os anciãos são esses líderes, os príncipes, os sacerdotes, os escribas do povo de Israel. Eles compunham o Supremo Concílio Judeu e foram esses que condenaram Jesus. Foram os próprios, os líderes da religião, condenaram Jesus à morte, cumprindo assim a profecia do Antigo Testamento. Ele não permaneceu na morte, é importante a gente falar, porque no próximo capítulo, que vai ser daqui a alguns domingos,
vocês vão aprender sobre a ressurreição de Jesus. Então, aquela vergonha que a cruz trouxe, aquela vergonha terrível, infame, não durou para sempre. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a esperança que nós devemos guardar sempre no nosso coração. Nós somos mais que vencedores. No final da nossa história está escrito vitória. Nós servimos a um Deus de vitória. Jesus não é um coitado, nem um desgraçado. Não, Ele é o Rei da glória. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é Deus todo-poderoso. E Ele nunca deixou de ser. Ele sempre foi. Ele apenas legou-nos um exemplo. A vida aqui, ela vai durar tão pouco tempo, em comparação com toda a eternidade que nos aguarda. Então, todo o sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a grandeza do poder que há de ser revelado em nós. Então, Jesus fala abertamente, Ele fala corajosamente a respeito da sua morte e da ressurreição. Ele diz no versículo ainda de Marcos, capítulo 9, 31, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Jesus está falando de uma maneira tão aberta, tão clara. Ele diz que eles vão matá-lo, mas que ele vai ressuscitar. É inexplicável como os homens que deveriam amar Jesus, aquelas pessoas que falaram tanto que Jesus, quando Jesus entrou em Jerusalém, eles aclamavam Jesus, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia, e eles cantavam Hosana ao filho de Davi, mas foram as mesmas pessoas que gritaram crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. É tão difícil a gente entender isso. Mas foi assim. É assim que a história nos conta, nos diz. Jesus também, você pode observar que ele fala da sua morte, ele fala da vergonha da sua cruz, ele fala da infâmia, mas quando ele fala da ressurreição, o propósito dele é afastar a tristeza do coração dos discípulos. Quando ele faz isso em João, no capítulo 14, que ele fala, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque os discípulos estavam tristes. Porque Jesus tinha revelado a eles o que haveria de acontecer. Muitas vezes nós também olhamos para situações presentes e é isso que acontece com a gente se abate, a gente entristece. Nesse momento a gente precisa clamar para que o Senhor abra os nossos olhos para a gente poder olhar mais para cima, olhar mais para frente e ver que há uma luz e essa luz é Jesus que nos guia até o fim. E Ele é o Cordeiro vencedor. E aqueles que o seguem são mais que vencedores. O último versículo está em Marcos 10, 33, 34, diz, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Jesus, ele está revelando, então, pela 3ª vez, numa estrada, indo para Jerusalém. Agora Jesus está indo para Jerusalém. Agora Jesus está caminhando com os discípulos. Ele, pela 3ª vez, ele vai falando, dando mais alguns detalhes, e vai sugerindo até a respeito do traidor. É muito interessante que parece que soa como um apelo, uma advertência àquela pessoa que irá traí-lo. Como se fosse um pedido assim, ó, cuidado, está chegando a hora. Está chegando o momento. Então Jesus vai revelando, enquanto ele caminha com os discípulos, ele vai corajoso, ele vai valente, ele vai resoluto, sabe? Jesus, ele tem a oportunidade de recuar, de voltar atrás, mas ele não vai, ele não volta. Jesus é firme. Ele vai com ousadia, com coragem, com firmeza, para a cena mais difícil, lúgubre de sua vida. Ele segue adiante inflexivelmente, resolutamente. Conclusão. Os judeus jamais aceitaram o fato de um Messias ser um servo sofredor. Isso eles não conseguiam compreender, não conseguiam aceitar, não conseguiriam supor um Messias crucificado, envergonhado. Isso era muito contraditório para a fé que eles tinham em seus corações, uma fé falsa, de que o Messias seria um Messias conquistador, do tipo um César.
Embora Cristo é um conquistador irresistível do ponto de vista espiritual, ele é irresistível, mas não daquele ponto de vista material, físico, carnal daquela pessoa, que seria como um César ainda melhor, porque seria um homem de Deus, mas um conquistador. Eles não conseguiriam aceitar isso. Isso foi muito difícil, até para os discípulos em algum momento, no primeiro momento da revelação. A morte de Cristo foi infame, ela foi humilhante, ela foi ignominiosa. Jesus tomou o lugar dos pecadores vicariamente, quer dizer, ele foi o cordeiro substituto, porque a lei exigia isso. Gente, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Estava na lei. Então a lei exigia isso, que Jesus se fizesse pecado por nós. Então ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Sabe, a morte de Cristo, ele trouxe vida para mim e para você. Jesus aceitou seu sofrimento. Como eu falei, Jesus, ele sempre teve uma vida de dificuldades e de privações. Isso não o abateu. Isso não o diminuiu. Ele tinha consciência do propósito de sua vida, dos seus sofrimentos, de toda a sua... Ele sabia o que estava aguardando ele, era o trono de glória. Ele pode ter passado um tempo pela via crucis, pela cruz, passou por uma vergonha, mas ele não ficou lá. O túmulo de Cristo está vazio, ele ressuscitou. Está vivo pelos séculos dos séculos. Subiu aos céus e ele retornará em toda glória, em resplendor, e todo olho verá e toda língua confessará que ele é o Senhor pelos séculos dos séculos. Quando nós olhamos para a cruz, nós não devemos olhar e encontrar um Cristo derrotado, não. Ele é o vencedor. Ele é o mais vitorioso de todos os homens. Ninguém jamais venceu como Cristo venceu. E mais, ele faz de mim e de você. Às vezes, você pode até pensar a seu respeito que você parece tão derrotado. Não, você é mais que vencedor. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o autor da vida, aquele que diz que você é vencedor e vencedora. Apesar das circunstâncias que você vive, mas essas circunstâncias são temporais, são passageiras. O que é constante na sua vida é o poder de Deus, que nunca vai te deixar. Amém? Da cruz, a luz se irradia, adicionando o maior brilho do dia, diz o poeta John Bowring. Sabe, se apresenta diante de nós uma indagação. Quanto de nós estamos dando de nossas vidas? Quanto nós estamos dando as nossas vidas para libertarmos os cativos do diabo, para sermos instrumentos de Deus nesse resgate dos pecadores? Quanto de nossa vida diária se caracteriza pelo altruísmo? Quanto nós estamos dedicando pelo altruísmo? Ou nada mais nos preocupa senão a servir os nossos próprios propósitos, a nós mesmos? Nós vivemos uma sociedade muito egoísta. Eu sou professora, eu tenho falado muito isso com meus alunos, porque eu tenho uma esperança nessa geração. Eu falo, nós precisamos parar de olhar para o nosso umbigo, nós temos que olhar para o outro, sentir o que o outro sente, olhar como o outro sente, ver. Se colocar um pouco na pele do outro, nós precisamos ser altruístas. Não é só também sentir, nós temos que fazer alguma coisa. Porque às vezes só você tem empatia, não serve. Porque a empatia não faz nada. Nós precisamos ser altruístas. Nós precisamos ser bondosos. Precisamos ajudar as pessoas, estender a mão para o desvalido. Fazer alguma coisa que vai fazer diferença na vida de alguém, que vai ajudar alguém, que vai impulsionar alguém. Sem esperar nada em troca. Muitas vezes a gente até faz alguma coisa, mas a gente lá no fundo, e Deus sonda dos corações, e a gente também sabe que a gente tem interesse em alguma coisa, mas não é isso que Jesus nos ensina. Ele sabia que nós não poderíamos correspondê-lo plenamente, mas ele sacrificou-se por nós.
o modo como nós respondemos essas perguntas diz respeito ao valor que nós temos no mundo. Colossenses 2,14, eu quero encerrar com esse versículo, diz que tendo Jesus cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Sabe, nós tínhamos uma dívida impagável. Uma dívida que ninguém podia pagar por nós. Uma dívida muito grande que nos escravizava. Tirava o nosso sono, tirava a nossa paz. Jesus Cristo chegou com esse escrito de dívida e disse: Tetelestai, está cancelado, está pago, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei da condenação, do pecado e da morte. Você foi salvo, você está sendo salvo, você será salvo. A sua vida está garantida e assegurada por aquele que é o autor da vida, que é a própria vida, que é Deus. E um dia você o conhecerá como você também é conhecido. Isso não é lindo, gente? Não é maravilhoso? Cristo pagou o preço pelos nossos pecados na cruz, por isso que nós somos livres. Nós somos livres em Jesus. A gente deveria cantar isso todo dia, nós somos livres. Tem uma música da Aline Barros tão bonita que diz: antes da cruz eu estava separado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus, Ele entra na minha história e Ele tira todo o pecado. Então a gente era morto nos nossos delitos e pecados, a gente não podia se aproximar de Deus, mas o Senhor então trouxe o Filho, que estendeu-nos a mão e nos colocou assentados nos lugares celestiais, e viveremos com Ele para sempre. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus, porque nós somos cidadãos livres, porque o nosso nome, vamos ficar de pé, nosso nome está escrito no livro da vida. Olha, não é pouca coisa você ser amado por Deus, é uma grande coisa a gente ser amado por Deus. Jesus uma vez falou com os discípulos chegaram alegres, dizendo: Jesus, olha, os demônios nos submetem, a gente fala para eles saírem, eles saem, eles fogem. E Jesus: não, vocês não devem ficar alegres por isso, vocês devem ficar alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Uau! Quando você chegar lá, na glória, seu nome vai ser mencionado por ninguém menos do que a pessoa mais importante do universo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai Santo, Pai querido, eu te louvo, Senhor, porque é tão grande a nossa salvação, a gente não consegue, Senhor, mensurar tudo o que o Senhor pagou, tudo que o Senhor sofreu, tanta dor, tanto sofrimento. E nós olhamos para o Senhor, meu Deus, e olhamos a nossa condição. Quem somos nós, Senhor, para que o Senhor se lembre de nós? Mas aprove o Senhor nos amar, estender a sua mão para nós, e nos colocar ao seu lado, e nos abraçar, nos receber no teu reino eterno de glória, o teu reino de amor, o teu reino de luz, o teu reino de paz. Já estamos nos lugares celestiais, já estamos na glória, porque o Senhor se importou conosco. Nós te louvamos pela cruz horrenda, Senhor. A mensagem dela é a mensagem da salvação. Sem a cruz não haveria redenção, não haveria salvação, não haveria remissão de pecados. O Senhor se compadeceu de nós e sofreu em nosso lugar. Nós damos valor a isso, Jesus. Nós valorizamos isso, Senhor. Queremos dizer que nós te amamos, te adoramos. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigada, Jesus, por aquele sangue derramado em nosso favor. Tanta dor, tanto sofrer não foi em vão. Sua vida não foi desperdiçada. Oh, Jesus, nós te damos graças, Senhor. Nós não merecíamos esse amor, mas Tu nos amas incondicionalmente, Senhor. Profundamente, eternamente, imutavelmente. Nada que possamos fazer para que o Senhor possa nos amar menos ou mais. O amor do Senhor é constante e eterno. Obrigada por teu amor, Senhor. Obrigada. Nós só temos palavras de agradecimento nesta hora, Senhor. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. E nada do que nós passamos aqui, Senhor, nesse mundo, por amor de ti, Senhor, pode ser comparado
aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor sofreu tanto por nós, padeceu em nosso favor o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele que nunca pecou, que nunca transgrediu. Senhor, não há nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de dificuldade que nós façamos que possa se comparar àquilo que Tu fizeste por nós. Nós Te louvamos, Senhor, Te agradecemos por tão